Olá família, eu sou o pastor Gesiel Lira. Nós estamos no 22º dia do estudo bíblico Uma Vida com Propósitos, um livro do pastor Rick Warren. O tema de hoje é Criado para se tornar semelhante a Cristo. O texto bíblico em Romanos capítulo 8 e versículo 29 diz: Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões do seu Filho. Nele, vemos a vida humana em sua forma original. Também em Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Deus criou você para um propósito específico. Ele planejou você para se tornar semelhante a Cristo. Lá na criação, ele então anuncia a sua intenção. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali na criação, ele cria os mares, as flores, os animais, mas em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse então é um grande privilégio e uma grande honra para o ser humano, ser semelhante à imagem de Deus. É difícil conceber essa ideia como pecadores que somos, mas nós podemos pensar aqui em algumas características, como podemos ser a imagem e semelhança de Deus. Somos seres espirituais, assim como Deus. O nosso espírito é imortal e ele sobreviverá independente do nosso corpo terreno. Nós somos inteligentes, assim como o nosso Deus. Podemos pensar e solucionar problemas, diferente dos animais. Também como Deus, nós nos relacionamos. Nós podemos dar e receber carinho. Podemos dar amor verdadeiro. Também somos dotados de consciência moral. Nós podemos discernir entre o certo e o errado. E a Bíblia então nos ensina que todas as pessoas, isso aqui não é só apenas para os cristãos, todas as pessoas detêm parte da imagem de Deus. E esse é o motivo pelo qual o assassinato, o roubo, a mentira é errado. Nós percebemos que a imagem está sendo deturpada, danificada e distorcida pelo pecado. E por isso Deus então envia o seu único filho para restaurar a plena imagem de Deus que nós havíamos perdido. Com o que se parece a plena imagem e semelhança de Deus então? Ela se parece com Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. As pessoas costumam usar uma expressão frequentemente dizendo assim, tal pai, tal filho, para se referir à semelhança dos familiares. Deus também quer que seus filhos tenham a sua imagem e semelhança. E a Bíblia diz que você foi criado para ser semelhante a Ele em justiça e em santidade. Não confunda as coisas. Você precisa entender, e eu preciso ser claro com você. Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo será um Deus. Essa mentira arrogante, a mais antiga tentação de Satanás, que prometeu lá no Jardim do Éden, que Adão e Eva poderiam ser igual a Deus. Tenham cuidado, então, com alguns ensinos perigosos. Há uma tendência muito perigosa, o desejo egocêntrico, a vontade de ser um Deus manifesta-se muitas vezes nas nossas atitudes, quando nós tentamos controlar circunstâncias, controlar nosso futuro, controlar pessoas ao nosso redor. Cuidado com esse tipo de pessoas. Como criaturas, nós jamais seremos igual ao Criador. Deus não quer que você se torne um Deus, Ele quer que você se torne um santo e que você assuma então valores e princípios que se pareçam com Ele.
A Bíblia diz: busquem uma maneira completamente nova de viver, uma vida moldada por Deus, uma vida renovada no interior e que se demonstre na conduta de vocês à medida que Deus reproduz detalhadamente o caráter dele em vocês. Está lá em Efésios 4, 22 até o 24. Então, o supremo objetivo de Deus para a sua vida na terra não é o seu conforto, mas o desenvolvimento do seu caráter espiritual. E que você se torne então semelhante a Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo não significa perder a sua personalidade ou se tornar um clone. Não, não é isso que Deus quer. Deus criou você como um caráter único. Logo, lógico, Ele não quer destruir você. O cristianismo, então, ocupa-se da transformação do caráter, não da personalidade. Deus quer que você desenvolva o tipo de caráter descritas nas bem-aventuranças e também lá em Gálatas 5:22, as características do fruto do Espírito. Então, nós vamos trabalhar aqui alguns pontos importantes para você compreender que foi criado para ser semelhante a Cristo. Primeiro ponto: a obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. Em 2 Coríntios 3:18, a Bíblia diz: conforme o Espírito do Senhor opera em nós, tornamo-nos mais e mais como Ele e refletimos sua glória cada vez mais. O processo de transformação pelo qual nos tornamos mais semelhante a Cristo é chamado de santificação. Esse processo é muito importante. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus apenas por suas próprias decisões, pelos seus próprios esforços. Isso é importante, sim. Mas muitas vezes alguém no ano novo diz assim: eu vou mudar, terei uma nova atitude. Essa força de vontade, as suas melhores intenções não serão suficientes se você não tiver a presença do Espírito Santo com você. Somente Ele tem o poder de realizar essa transformação que Deus deseja para a nossa vida. Então, quando falamos do Espírito Santo, talvez alguns imaginem até algumas experiências, manifestações intensas, miraculosas, mas na maioria das vezes o poder do Espírito Santo é liberado na sua vida de maneira tranquila, de modo que você nem se dá conta e de repente percebe que está cheio do Espírito Santo. Frequentemente Ele nos toca como uma brisa suave. Escute, as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Muitos imitam o jeito de andar, de se vestir, de pregar. Alguns imitam até o jeito de falar em línguas. Facilmente você encontrará na internet, no YouTube, pessoas ensinando, imitando línguas e debochando, dizendo que é até bobeira. Nós permitimos que Cristo viva através de nós. Isso é transformação, isso é habitação, pois este é o segredo. Cristo vive em nós, que está escrito lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. E como isso então acontece na vida real, no nosso dia a dia? Pelas escolhas que nós fazemos. Nós escolhemos fazer a coisa certa nas diversas situações de nossa vida e confiamos então no Espírito Santo de Deus para nos dar força, amor, fé e sabedoria para fazê-la. Uma vez que o Espírito de Deus vive dentro de nós, essas coisas estão sempre à disposição quando nós pedimos. Então a obra do Espírito Santo de Deus em você é uma soma, sim, do seu esforço em aceitar Ele na sua vida, para que então a sua vida seja transformada à imagem de Cristo. Segundo ponto, devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. Por toda a Bíblia você verá uma verdade importante ilustrada, isso se repete muitas vezes. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se deparou com um obstáculo
praticamente intransponível à sua frente, as águas transbordantes do Rio Jordão recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente em obediência e fé. Você observa isso em Josué capítulo 3, versículo 13 até o 17. A obediência libera o poder de Deus. Então, quero um conselho? Obedeça. Deus espera que você haja primeiro, tome uma atitude primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante ou bem consigo mesmo. Siga adiante mesmo na sua fraqueza, fazendo a coisa certa mesmo com os seus medos e os seus sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo, e essa é a forma que o seu caráter vai se desenvolvendo. A Bíblia compara o crescimento espiritual a uma semente, a uma edificação e a uma criança em crescimento. Cada metáfora exige uma participação ativa. Sementes devem ser plantadas e cuidadas. Edificações devem ser construídas. Elas não aparecem simplesmente. E crianças devem comer e se exercitar para crescer. Então, embora o esforço não tenha nada que ver com a salvação, está relacionado com o crescimento espiritual. Se você olhar no Novo Testamento, pelo menos 8 ocasiões, nós recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento, até nos tornarmos semelhantes a Cristo. Não é fácil, mas há necessidade de um esforço. Você não fica ali apenas à espera que as coisas aconteçam. Há necessidade de um esforço. Paulo explica em Efésios 4, 22 e 24 os 3 deveres para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em primeiro lugar, devemos abandonar nossa antiga maneira de agir e de ser. Tudo referente àquela antiga forma de viver tem de ir embora. Está completamente corrompida, livrem-se dela, agora você é uma nova criatura, as coisas dela se passaram, tudo se fez novo. Em segundo lugar, devemos mudar nossa forma de pensar, deixe que o Espírito transforme a sua maneira de pensar. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que somos transformados pela renovação da nossa mente. A palavra grega para esse texto transformado diz assim, metamorfose. E ela é usada atualmente para descrever a fantástica transformação sofrida pela lagarta ao se tornar uma borboleta. É um momento de transformação, de transição. Sai de uma situação para uma outra totalmente diferente. Isso é uma bela descrição do que acontece espiritualmente conosco quando permitimos que Deus dirija os nossos pensamentos. Então nós somos transformados de dentro para fora, tornando mais belos e sendo liberados para voos mais altos. Em terceiro lugar, precisamos adquirir o caráter de Cristo ao desenvolver hábitos novos e dignos de Deus. O caráter é basicamente a soma dos hábitos. É como você habitualmente age, a sua atitude diária. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 24, que devemos revestir-nos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Terceiro ponto, Deus usa sua palavra, as pessoas e a circunstância para nos moldar. 3 fatores aqui são indispensáveis para o desenvolvimento do caráter. A palavra de Deus supre a verdade que precisamos para crescer. Os filhos de Deus suprem o apoio que precisamos para crescer. E as circunstâncias suprem o ambiente que precisamos para pôr em prática as características de Cristo. Se você estudar e aplicar a palavra de Deus, se reunir regularmente com a família de Cristo e aprender a confiar em Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, eu garanto que você se tornará mais parecido com Jesus. Muitas pessoas presumem que tudo o que necessitam para crescer
é, espiritualmente falando, o estudo bíblico e a oração. Mas na verdade não é só isso. Abra sua mente. Algumas questões da vida nunca serão transformadas somente por um estudo bíblico e oração. Parece estranho isso, mas é a pura verdade. Deus, ele usa de pessoas. Ele usa você, ele usa as pessoas, ele normalmente opera por meio de pessoas de forma que dependemos uns dos outros para alcançarmos a comunhão. Essa transformação acontecerá quando a gente se permitir relacionar-se. É uma característica que herdamos do Pai. Então ele quer que nós cresçamos juntos. Em muitas religiões, as pessoas consideradas mais santas e maduras espiritualmente são aquelas que se isolam das outras em monastérios, no topo de montanhas. Isso é muito antigo, mas ainda existe no meio de nós. São pessoas que se afastam do contato umas das outras. Mas esse estudo, esse pensamento é um mal entendido terrível. A maturidade espiritual não é uma busca individual e solitária. Você não pode crescer à semelhança de Cristo em isolamento. Você deve ter sempre pessoas ao seu redor, à sua volta, para interagir com elas. Precisa fazer parte de uma igreja, de uma comunidade? Claro que sim. Por quê? Porque a verdadeira maturidade espiritual diz respeito a aprender a amar como Jesus amou. E como você vai amar se você não se relacionar? Você então precisa ser, para ser semelhante a Jesus, precisa ter na prática esses relacionamentos com outras pessoas. Lembre-se, está tudo em volta, está tudo relacionado a amar a Deus e amar aos outros. Quarto ponto, tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea, não é automática. É um desenvolvimento que durará o resto da sua vida. É isso mesmo. A respeito desse processo que vivemos, o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:13, isso irá continuar até que sejamos maduros como Cristo é e seremos iguais a Ele. Você é como um trabalho em execução. Sua transformação espiritual no que se refere a desenvolver o caráter de Jesus durará o resto da sua vida e mesmo assim não será completada aqui na terra. Ela só estará terminada quando você for para o céu ou quando Jesus voltar. Em 1 João capítulo 3, versículo 2 diz que quando finalmente formos capazes de ver a Jesus em perfeição, nós tornaremos perfeitos como Ele. Não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo voltar. Eu estou ansioso por esse dia. Mas nós, porém, sabemos que quando Ele aparecer, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como realmente Ele é. Grande parte das confusões na vida cristã tem origem no desconhecimento da simples verdade de que Deus está muito mais interessado em edificar o seu caráter do que em qualquer outra coisa. Muitas vezes nós nos preocupamos quando Deus parece silencioso a respeito de determinados assuntos da nossa vida pessoal, como a nossa profissão, qual carreira eu deveria escolher, né? E a verdade é que existem muitas carreiras diferentes que poderiam estar de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. O que mais importa para Deus é que seja qual for a sua escolha, você a desempenhe com a postura de Cristo, com o caráter de Cristo. Deus está muito mais interessado em que você é do que no que você faz. Quando você descobre quem você é em Cristo, o que fazer é apenas um detalhe, porque com certeza você fará o que Deus desenhou para você. Uma vez que você pensa como Cristo, as suas decisões serão como Cristo. Veja que interessante isso. Nós, seres humanos, pensamos diferente.
Nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Deus se preocupa muito mais com o seu caráter do que com a sua carreira, porque você levará o caráter para a eternidade, mas não a sua carreira. O apóstolo Paulo, ele diz: eu acabei a minha carreira, mas guardei a fé. Glória a Deus, que o Espírito Santo então te conduza a manter uma vida íntegra que agrade a Deus. A Bíblia adverte: não se tornem tão bem ajustados à sua cultura, a qual vocês se moldam mesmo sem pensar. Em vez disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Então, ao contrário da cultura que está ao seu redor, do mundo em que vivemos, sempre conduzindo você para baixo, para o nível de imaturidade, Deus produz o melhor em você e desenvolve em você uma maturidade bem formada em Cristo Jesus. É preciso então que você tome uma decisão contra a sua formação cultural, contra o pensamento mundano, para se concentrar em se tornar mais semelhante a Jesus. Caso contrário, outras forças como amigos, colegas de trabalho, vizinhos e a cultura estabelecida tentarão moldar você à própria imagem do mundo. Lamentavelmente, muitos com o status de cristãos abandonaram o modo de vida cristã, abandonaram o seu propósito, contentaram-se com a estabilidade emocional e a realização pessoal. Isso é narcisismo, é egoísmo, é uma visão egocêntrica, não é um discipulado, isso não é uma atitude de amor, não é ser como Cristo. Jesus não morreu na cruz apenas para que pudéssemos levar uma vida equilibrada e confortável, não. O propósito é muito mais profundo. Ele quer que nós nos tornemos como Ele, e antes de nos levarmos para o céu, Ele vai nos preparar para ser como Ele. Esse é o grande privilégio que nós temos, ser como Cristo. E a nossa responsabilidade direta e o nosso destino final é ser totalmente igual a Ele. Não é fácil, mas Ele prometeu estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.